Evangelho de João 4. Uma história conhecida. João 4, a partir do verso 4, diz assim: E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, o seu gado? E Jesus afirmou: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o seu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: Não tenho marido. E replicou Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Até aqui você pode se assentar. Essa é uma história conhecida, que tem muito a nos ensinar sobre o nosso propósito de vida. E eu gostaria, baseado nesse texto, de falar exatamente do Deus que transforma a vergonha em testemunho. Você crê nisso, amém? Deus transforma vergonha em testemunho, e eu quero que você venha comigo para dentro desse texto. Bom, o texto ele vai já nos afirmar que judeus e samaritanos não se davam, tinha uma intriga. E vai contar para nós, como nós lemos, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Enfim, você sabe que lá atrás, depois dos 3 principais reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, Israel racha. Nós vamos ter reino do norte, reino do sul, cada um vai ter a sua monarquia, cada um vai ter os seus reis. Nós vamos saber que o reino do norte vai ser destruído primeiro. Em 722, nós vamos ver justamente o reino do norte caindo, e os assírios trazendo outros povos para morar ali naquela região, no lugar dos judeus. Consequentemente, aí você já começa a perceber que houve uma mistura de povos, consequentemente uma mistura de raças, e consequentemente uma mistura de religião, de fé. Enfim,
Alguns que depois estavam lá e ainda criam no Deus de Israel, resolveram, no Monte Gerizim, construir também um templo de adoração. Enquanto lá em Jerusalém, o templo estava ainda de pé e permaneceu até mais ou menos 586, quando daí vem a história que nós lemos lá no livro de Daniel, vem Nabucodonosor, o Império Babilônico agora, que é o império mais importante, vem também, destrói o Reino do Sul, destrói o Templo de Jerusalém, que vai ser depois reconstruído nos livros que você tem na sua Bíblia, os livros de Neemias, Esdras, né, contando a história de Zorobabel e assim por diante. E quando Jesus chega, aquele templo que foi reconstruído em Jerusalém, ele foi reformado pelo grande rei Herodes, e é um monumento muito bonito. Então Jesus, ele vive agora no momento onde tem um templo lá em Jerusalém. É o segundo templo que foi reformado, porque aquele primeiro de Salomão havia sido destruído. E já não tem mais nenhum templo em Gerizim. E aqui uma coisa que não está na Bíblia, que muitas vezes passa desapercebido, porque quando Jesus vem num período que é o ápice da afronta entre judeus e samaritanos. Por quê? No ano de 128 a.C., aquele templo que foi construído, um templo bem inferior, mas que foi construído lá em Gerizim, ele foi destruído por um rei chamado Hircano. E os judeus tiveram participação em tudo aquilo que aconteceu. A partir disso, já não tinha mais convivência entre eles, que antes já tinha aquele perrengue. Não, nós estamos com a verdade. Não, nós que estamos com a verdade. O lugar sempre foi Jerusalém, mas, enfim, sempre aquela discussão. Mas como houve participação dos judeus na destruição do templo em Gerizim, a briga estava intensificada. Tanto que há vários relatos de historiadores de espancamento de judeu quando ele tentava passar pelas terras dos samaritanos, porque se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que a Galiléia está aqui em cima, a Judéia está aqui embaixo e no meio está Samaria. Para você ir da Judéia até a Galiléia, tem que passar por Samaria. Porém, devido às brigas, devido aos espancamentos que aconteceu, os judeus, o que eles faziam? Eles atravessavam o Jordão e subiam por fora, onde hoje é a Jordânia, eles subiam para ir até a Galiléia. E claro, os judeus, quando viam que tinha essas brigas, espancamentos, não podiam passar por lá, eles também não eram fracos, eles às vezes atacavam vilarejos dos samaritanos e assim por diante. Então, quando Jesus vem, na nossa linguagem, o bicho está pegando. A situação é extremamente complexa, a agressividade entre eles é latente, e daí, nesse episódio, o texto vai nos dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Poxa, mas o tempo inteiro os judeus vão para o outro lado do Jordão e sobem pelo outro lado, porque era necessário passar por Samaria. Aqui, a gente entende que esse necessário não se fala de algo geográfico, mas Deus estava ali dizendo que há um propósito necessário naquele dia e deveria passar por Samaria. E daí nesse encontro as coisas vêm à tona. Era necessário porque Jesus queria mudar a história de uma mulher. Uma mulher que vivia uma situação de vergonha, de humilhação. Uma mulher que, como nós vamos ver do relatar do texto, ela já havia tido 5 maridos, né? E a gente podia, quem sabe, na linguagem contemporânea, dizer que era a piriguete de Samaria. A mulher que já passou por vários homens, né? A mulher que ela é rejeitada, ela é humilhada, ela é envergonhada. Ninguém gosta de estar perto dessa mulher. Como assim, pastor Lediel? Está inventando coisa no texto. Não estou, eu vou te mostrar que eu não estou. Olha só, o texto que nós lemos vai dizer que Jesus, então, vai até Samaria, uma cidade chamada Sicar. Todos os discípulos de Jesus decidem ir para a cidade para comprar comida. E Jesus, numa região que não era segura para ele, que era judeu, decide ficar sozinho. Isso aqui já é algo totalmente improvável. Nenhum judeu fica sozinho naquelas terras.
Mas Jesus tinha um propósito. Eu acredito que os discípulos insistiram, não, alguém vai ficar contigo. Não, vai todo mundo. Porque Jesus sabia que aquela mulher, ela vinha buscar água por volta do meio-dia. E aqui está uma informação muito preciosa para nós, porque isso não acontece naquele tempo. As mulheres, sim, elas são as responsáveis por ir nos poços e retirar água e levar para suas casas, porém isso acontece ou bem cedo de manhã, ou no entardecer do dia. Simples. Ninguém aguenta caminhar com água nas costas no calor do meio-dia. Numa terra árida, onde o sol é escaldante, meus irmãos. Eu já estive várias vezes nessa região. Teve época do ano que nós, com o grupo, tivemos que interromper passeios, porque ninguém aguentava mais o calor e o sol intenso daquela região. De repente, essa mulher, ela escolhe ir meio-dia pegar água. Que loucura é essa? Simples. Porque o buscar água não é apenas algo funcional, é algo social. As mulheres vão buscar água todas juntas, e elas vão conversando sobre a vida, sobre os filhos, sobre a educação dos filhos, sobre o que está acontecendo de novidade, e assim por diante. Elas vão conversando. É algo social, é algo coletivo. Você não encontra uma mulher indo sozinha, a não ser essa, que depois a gente vai ter explicação, como Jesus vai dizer, poxa, já passou por vários homens, é repudiada. Ela não gosta da convivência social e ela vai meio-dia porque ela tem certeza, nesse horário não vou encontrar ninguém pelo caminho. Uma mulher envergonhada com a vida, buscando isolamento, e quando ela chega lá, alguém está esperando ela. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque fala de mim e fala de você. Fala de um Deus que não evita as pessoas rotuladas. Um Deus que não evita as pessoas julgadas. Um Deus que não evita as pessoas machucadas pela vida ou as pessoas que já passaram por vergonhas. Pelo contrário, o Senhor intencionalmente se coloca no nosso caminho, porque Ele deseja se revelar para nós, para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Aquela mulher até queria evitar o convívio social, mas Jesus queria encontrá-la, para transformar a vergonha num testemunho. Eu vim aqui apenas lembrar que o fato de você estar aqui nessa noite não foi acaso. O fato de você ter sido evangelizado por alguém, o fato de você ter recebido uma revelação dos céus, o fato de você já ter tido a sua experiência com o Criador do universo, não foi acaso. Assim como Deus tinha um propósito para essa mulher samaritana, Ele continua tendo um propósito para a minha vida e para a sua vida. Independente de quem você é, independente do passado que você teve, independente dos rótulos que colocaram em você, pensa aí comigo, 10 segundos, para você pensar nos rótulos que já colocaram sobre você. Pensa aí. Que rótulos já colocaram em você? Fracassado? Pecador? Eu recebi rótulos lá na minha adolescência, quando eu reprovei em matemática. 2 vezes eu reprovei, com a mesma professora, ela mesma falou, né? Não vai dar nada. Rótulos de burrice. Pois é. E olha que naquela fase da adolescência, realmente esse rótulo estava sobre mim, eu achava que eu era um burro mesmo. Cara, reprovar 2 vezes. Rótulos. Rótulos que você vai recebendo ao longo da vida. Graças a Deus, que o Senhor Ele também vai se revelando, dizendo, essa não é a sua identidade, porque o que eu tenho para você é muito maior do que os olhos naturais conseguem ver. Sai daqui com essa verdade no seu coração. Independente do que falaram ao teu respeito, independente da vida de pecado que você viveu, independente dos erros que você já cometeu, o Senhor, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto de honra para a sua história. E se você permitir que de fato a palavra dele entre na sua vida, ele muda a sua história e faz da sua dor um testemunho. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Ao desenrolar dessa história, vai ficar claro
que, por mais que aquela mulher achava que ela precisava de água, e ela vai para aquele poço buscar água, fica evidente que o que ela precisava era de uma mudança interna, interior. Geralmente é assim. A gente faz os movimentos da vida achando que nós precisamos resolver os nossos perrengues, né? Nós temos os boletos para pagar, nós temos as contas, nós temos uma família para alimentar, e a gente vai vivendo a vida assim, achando que tudo é muito no natural. E às vezes a gente esquece que, de fato, tem algo no nosso interior que precisa ser resolvido. Vamos lá dar uma olhada e relembrar esse diálogo de Jesus com essa mulher. Quando Jesus pede água para ela fica indignada, e ela vai dizer assim: como, sendo tu judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana? E Jesus replicou: olha só, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e este te daria água viva. E ela respondeu: Senhor, tu não tens nem com que tirar água, e o poço é fundo, onde vais me dar essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os filhos e os gados? Jesus afirmou: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. É isso. Presta atenção nisso aqui. Porque a gente está muito preocupado com a água natural. A gente está muito preocupado em encher canto, e a gente está muito preocupado com o poço. É o discurso dessa mulher. Veio buscar água, então ela já está falando do poço, do histórico do poço, foi o nosso pai Jacó que nos deu. Jesus está muito além. Jesus está numa dimensão espiritual, falando que existe uma água viva, que preenche o interior, completa, gera plenitude, gera satisfação, gera um propósito existencial, e outra, faz você ter dentro de si uma fonte. Não é apenas um pocinho, é uma fonte para jorrar para a eternidade. Para pensar exatamente nessas palavras de Jesus, porque é o que Ele tem para mim e para você, e eu lanço essa pergunta reflexiva ao seu coração. Você já tem essa fonte que jorra para a eternidade? Como assim, pastor Lediel? Que papo é esse? É simples. Você acorda com aquela satisfação existencial, sabendo que aquilo que você faz no seu dia a dia tem um impacto na eternidade? Você vive o seu dia a dia em conexão com o eterno Criador, e você sabe que Ele está na direção da sua vida, e você sabe que, independente do que pensarem de você, do que falarem ao teu respeito, do que tramarem contra você, você sabe que a sua vida está na mão dEle, porque você já tem essa fonte. A sua alegria do dia a dia não é determinada pelas palavras de pessoas, pelo que acontece no trabalho, ou o tamanho do desafio que você tem que enfrentar naquela semana. Há uma fonte que ninguém consegue secar, porque ela veio de Deus para o seu coração. Você já tem essa fonte? Todos nós precisamos dessa fonte, porque isso é o Evangelho. O Evangelho nos coloca justamente nesse nível superior. Não que a gente vai deixar de caminhar nessa terra e ter os nossos BOs, os nossos perrengues, mas a gente sabe que isso não determina a qualidade da minha existência. Não são as pessoas, não é se o meu patrão está de bom humor ou mau humor, ou se o meu cônjuge acordou com o pé esquerdo, ou se a política está boa ou está mal, e o meu humor vai para lá. Não é isso que Deus tem para nós. O Senhor tem para nós, é a fonte. É a fonte, e Ele é fonte inesgotável de alegria, de prazer. Essa fonte já nos deu o perdão dos pecados, essa fonte já nos garantiu a vida eterna, essa fonte é a satisfação que preencheu todos os cômodos da nossa alma. Então, por mais que tenha problema, eu vivo para a glória do meu Deus, e eu tenho fonte para transbordar sobre aqueles que estão ao meu redor. Você me entende? E você já tem essa fonte? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia!
É claro que a história dessa mulher vai mostrar que ela estava bem longe dessa fonte na alma, né? Porque Jesus olha para ela e diz, verso 16, chama o teu marido e vem cá. Ao que ela responde, eu não tenho marido. E Jesus diz, bem disseste, porque tendo 5, nenhum era teu, e esse atual também não é. E ela disse, eu vejo que tu és profeta. Olha que interessante isso aqui, presta atenção nisso aqui. Eu vou tentar não trazer muito da psicologia para o sermão, mas a psicologia vai falar que realmente esse vazio existencial nos coloca em ciclos de busca. Você percebe que essa mulher, ela tem um vazio tão grande no coração, que ela tenta preencher com homens. Ou seja, alguém que é carente da validação social, e qualquer coisa ela já interpreta como amor. Eu não sei você, mas eu conheço, já atendi muitas pessoas desiludidas. Ela não consegue tratar o seu vazio existencial e ela vai tentar preencher com alguma outra coisa. Você conhece alguém assim, que cada semana está apaixonado por alguém diferente? Mostra isso. Enfim, aqui nós estamos falando de relacionamentos. Mas tem pessoas que é com outras coisas. Ela tem um vazio tão grande que toda semana ela tem uma ideia diferente de um negócio. E vai para cá, e vai para lá, e vai para lá, e vai para lá. E não consegue se encontrar e se acertar em nada. Outros, essa busca pelo dinheiro. E faz um negócio aqui, faz outro negócio lá, faz um negócio lá. Mas tenta trazer isso para preencher o coração. E fica nesse ciclo. E não consegue nada. Quando a gente para pensar sobre essa realidade, nós precisamos entender que quando as raízes não for tratada, esses frutos podres, eles vão continuar se repetindo. É por isso que diante da palavra, a gente precisa sempre orar e pedir para o Senhor trazer luz ao nosso coração, porque a gente pode estar nessa. Do púlpito à porta. Como assim, pastor Ediel? Um pastor como você pode também? Pode também. Quantos pastores querem construir o seu ministério em reputação, em fama, hoje no mundo digital, né, tentando atrair seguidores de qualquer jeito? Tem gente comprando seguidores em todas as áreas. É isso. Quando você tem uma fonte, essa fonte do Evangelho, ela te satisfaz. E você já não faz para ter alguma coisa, mas é porque você tem essa fonte, é que você alinha todas as suas produções. Tudo aquilo que você faz é a partir daquilo que você já recebeu. E daí, o seu valor de fato não vai estar nos achismos, nas pessoas e por assim em diante. Mas você já se encontrou em Cristo Jesus. Essa mulher, ela precisava de uma cura na sua identidade. E a partir disso, pautaria todas as outras decisões para ela. E ela entenderia que não adianta ficar pegando o homem de uma mulher, o homem de outra, roubando o marido de uma, marido. Não, ela só precisava resolver isso. E Jesus veio exatamente fazer aquilo que ela precisava, gerar nela essa fonte para a vida eterna. Quando ela percebe, opa, tem alguém diferenciado aqui, daí ela começa então a espiritualizar a conversa. E ela vai querer saber sobre adoração. Ela vai dizer, olha, onde que é o lugar certo da adoração? Porque a gente aprendeu que é aqui em Gerizim, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. E Jesus então vai dizer, olha, a gente conhece muito mais, porque a salvação vem dos judeus, mas a resposta de Jesus, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque estes é que o Pai procura para seus adoradores. Presta atenção nisso aqui, porque Jesus está falando da nossa identidade de adorador.
Poxa, parece que Jesus estava falando dela, de repente ela entrou no assunto da adoração, e agora Jesus ainda deu vazão e continuidade para essa conversa? É claro. Porque nós fomos criados por Deus para a adoração. E enquanto você não aprender a adorar em espírito e em verdade, você não vai conseguir ter a conexão com Deus que você precisa para afirmar a sua identidade dele. Então tudo isso está interligado e é maravilhoso quando a gente para observar. E claro, Jesus vai usar essa expressão, os verdadeiros adoradores, porque ao longo da história da humanidade, o que mais teve foi falsos adoradores. O ser humano sempre tentando, por ele mesmo, consertar a lambança feita lá atrás por Adão e Eva. O ser humano vai tentando, e pode ter certeza disso. Toda religião que surge, toda seita que surge, ou toda outra atividade que surge, tentando colocar um Deus, é um coração vazio, desesperado, e a gente pode colocar então como os falsos adoradores. E está cheio, lamentavelmente, até dentro da igreja. Pessoas que se tornaram religiosos. E a religião, aquela religião que cega a alma, não a religião que procura conectar o homem a Deus, mas aquela que engessa o ser humano nas regras. E como tem gente apenas bitolada em regras, mas não sente mais nada da presença de Deus. Ele se apega tanto a pequenos costumes e define aquilo como se fosse a verdadeira adoração. Não. Jesus ele deixou bem claro, a verdadeira adoração nem está atrelada a lugar. Não é o lugar certo, é o coração certo. Sobre o coração eu preguei domingo passado, você ouviu. É o coração certo. Um coração que ama verdadeiramente a Deus. Um coração que ao entrar aqui, ele vai apenas no momento formal complementar aquilo que ele já faz a vida toda. Porque não é a igreja estrutura, não é o lugar, mas é a rendição da alma diante do Senhor. É por isso que você precisa fazer da adoração o teu estilo de vida. Amanhã na tua empresa você precisa estar adorando ao Senhor. Quando está dirigindo no trânsito, você precisa estar adorando ao Senhor. Quando você está em família, precisa estar adorando ao Senhor. Quando você está fechando os teus negócios, trabalhando na tua empresa, é para a glória do Senhor, tem que adorar o Senhor, tem que bendizer o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer, tudo que vocês fizerem, faça para a glória do Senhor, quer comais ou quer bebais. Ou seja, isso é a identidade do verdadeiro adorador. Você me entende, amém? E o verdadeiro adorador, ele não é aquele que ele só adora quando as coisas estão bem. É a identidade dele. No dia bom ele adora, no dia difícil ele adora. Quando as contas estão pagas ele adora, quando o dinheiro não chegou o suficiente ele também adora. Quando ele foi elogiado ele adora, quando ele foi criticado ele adora, é a identidade dele. É por isso que Paulo e Silas estão com as costas sangrando em Filipos, mas à meia-noite eles decidem prestar um culto ao Senhor. Cantam louvores ao Eterno. E como eu falei quinta-feira aqui, Deus habita no meio dos louvores. Quando você adora, você está movendo o mundo espiritual. Quando você adora, os demônios têm que se bater em retirada, porque ali haverá a manifestação de Deus. Deus habita no meio dos louvores. E se você usar essa arma, você enxergaria a vida por uma outra ótica. Mas precisa ser em verdade. Em espírito, quer dizer que não depende de um lugar físico, mas em verdade. Fala de um Deus que olha o meu coração, o teu coração. E aqui, me desculpe a sinceridade pastoral, mas eu sempre falo isso com amor. Você pode enganar tanta gente. O teu discurso gospel é lindo. O teu levantar as mãos é maravilhoso. E aqueles versículos que você posta na rede social, olha, até engana algumas pessoas. Mas Deus, Ele sempre está de olho no coração.
é o Deus que vê a essência. E daí, você começa a perceber porque tanta gente que diz buscar e não recebe, quem sabe, aquele renovo dos céus. Porque o buscar se tornou apenas algo verbal, mas a vida não condiz. Não tem alegria estar na casa do Senhor. Na verdade, vem porque assumiu um compromisso ali. Ele vem porque recebeu uma função, um cargo, um título, ele virou diácono, então ele tem que estar, mas o Senhor está olhando para o coração, se é com amor, se não é. Vocês estão aí me entendendo? Amém? Esse é o nosso Deus. Agora, quando há essa verdade, meu amigo, o Espírito Santo começa então a lapidar a sua identidade, as coisas de fato começam a acontecer. É desse jeito. E daí não importa quem vai pensar, ou quem deixou de pensar, ou quem falou, quem não falou. É a Maria, a irmã de Lázaro, que ela vem aos pés de Jesus trazendo o seu melhor. Um perfume que era coisa milionária para a época, e ela não tem vergonha em desatar os seus cabelos. Isso é muito forte, porque o cabelo para o oriental é algo muito privado, tanto que as mulheres têm que cobrir o cabelo porque é só o marido que pode ver. Fala de uma intimidade absurda. Diante de todos ela desata o seu cabelo. Ela chora, ela perfuma os pés de Jesus, e ela está ali enxugando com seus cabelos, prestando uma verdadeira adoração. E sempre vai ter um Judas dizendo, não deveria fazer isso deveria ter sido revertido para os pobres. O próprio Deus vai dizer, esse cara é ladrão, ele não estava nem preocupado com os pobres, mas é porque o seu coração é maligno. Agora, Maria não está nem aí, ela quer adorar a Jesus com integridade, com veracidade. É isso que eu e você precisamos fazer, conectar o nosso coração em adoração ao Senhor. Você me entende, amém? Glória a Deus. O texto vai dizer que nesse ponto que Jesus estava falando de adoração, verso 27, chegaram os discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém disse nada, e nem questionaram. Quanto à mulher, isso aqui é lindo, ela deixou o cântaro. Olha o verso 28. Quanto à mulher, deixou o cântaro e foi para a cidade dizer às pessoas, vinde ver. Tem alguém que disse toda a minha vida, porventura ele não é o Cristo? E o texto vai dizer que toda a cidade saiu e houveram vidas transformadas pelo testemunho dessa mulher. A mulher que tem uma vida construída no rótulo da vergonha. Agora, ela se encontra com Jesus e ela percebe que ali há alguém diferente. Ela já não tem mais fobia social. Ela corre para a cidade dizendo, olha, vem ver, porque eu encontrei alguém diferente. Porventura não é o Cristo? E quando eles vão, eles descobrem que era o Cristo. Mas é interessante, quando a gente observa o verso 28, aquela mulher que ela vai com a intenção de encher o cântaro. Ela precisa das coisas terrenas, ela precisa da água terrena, mas quando ela é satisfeita com algo que preenche o seu interior, o texto diz, ela deixou ali o cântaro. Tem coisa melhor para viver, há propósitos mais nobres para viver. Ela se desapega daquilo que sempre aprendia, justamente porque ela recebeu uma transformação na alma. É isso. Essa noite eu vim aqui lembrar você. Existe um cântaro que você precisa deixar. Tem um cântaro que você precisa largar. Sabe essa preocupação excessiva que tira o teu sono, que gera ansiedade na sua alma? Já parou para pensar? Entra ano e sai ano. Entra década e sai década. E você continua vivendo para ser um Zé Boleto, um pagador de boleto. Isso te consome, você só pensa nisso, você não consegue realizar os teus sonhos, você não consegue ter paz na sua alma, porque você se tornou o Zé Boleto. Pastor, não devo me preocupar com as minhas... Sim, eu estou dizendo,
quando isso que você chama de responsabilidade se torna ansiedade. Tira o teu sono, inclusive, determina os propósitos da sua vida. Tem alguma coisa errada. Ei, há algo maior para você viver. É isso que eu estou dizendo. Sabe aquilo que você tanto busca para impressionar alguém? Você colocou, não, esse é o diploma da minha vida. Eu vou viver para concluir esse curso, eu vou viver para concluir. E vai, e vai, e vai, e vai. Como se aquilo fosse dar um significado para a sua vida. Ei, não. Aquilo pode ser, quem sabe, um fator que vá somar ao teu propósito de vida, mas o teu propósito precisa ser algo eterno. É disso que eu estou dizendo. Então, escute bem o que eu vou te dizer. Você solteirão, você solteirona, que acha que quando casar vai ser feliz. Não. O casamento é uma bênção, é algo maravilhoso, vai somar muito para a sua vida, mas você já precisa, como solteiro, viver com o propósito. A resposta para o vazio que você procura não está no casamento. Ou seja, qual for o seu canto, você está aqui hoje, você já entendeu qual é o seu canto. Já parou para pensar nisso, que faz você patinar na vida. Ei, para com isso. Existe algo maior para a sua vida e para a sua história, que é só Jesus que pode preencher. Ele faz você enxergar além das coisas limitadas dessa vida e faz você viver para a glória dEle, para a honra do nome dEle, e você se encontra, uma plenitude indescritível começa a brotar do teu interior, e daí quando você vai trabalhar amanhã, você está diferente. Quando você está vivendo o seu dia a dia, seja no estudo, tudo é para a glória do Senhor. E daí, quando a ansiedade vem, tentando dominar a sua alma, porque o mundo ansioso, ele vai dizer assim, olha o que o governo está fazendo, olha a nova taxa de juros, olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos, olha a guerra em Israel, para tentar gerar medo na sua alma, e daí você olha para todas essas notícias, você diz, ei, a minha história não está na mão de governo, de político, de homens orgulhosos que querem fazer guerra, a minha vida está na mão de Deus, Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele me provê, Ele é a segurança da minha alma, e quando você descobre isso, quando você muda o teu conceito de segurança, que não mais está nas coisas naturais, mas está no Criador do universo, aí é o melhor sono que você pode dormir. Aí o seu levantar e o seu viver é diferente, porque você consegue viver a plenitude de vida, e você pode daí dizer até como o apóstolo Paulo, ele vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pode se levantar contra mim, não importa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.